Uma sociedade um pouquinho patriarcado, melhor, o crime perfeito, isso aí é racista. Tem um bando de babaca. Com ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. E hoje eu tô aqui com mais uma advogada brilhante, uma mulher incrível que eu sou muito fã. Maíra Fernandes, advogada, criminalista, mestre, professora. Eu acho que você também é uma referência no direitos humanos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, É uma Juliana. honra ter É um você aqui prazer. comigo. Prazer enorme estar aqui com você. Maíra, me conta um pouquinho da sua história. Um pouquinho não, tudo da sua história. Quero saber tudo. Bom, minha escolha pelo direito é uma história boa de contar. Porque eu não tenho ninguém do direito na minha família. Minha família é toda de artistas. Meu pai é autor teatral, meu irmão é músico, um grande Mas eu acho que essas conversam, né? A profissão de atriz total, e de total. advogada. Eu sou atriz e advogada. Não, imagina, tem tem que ter um, né, primeiro a falta de vergonha de entrar em cena, porque senão, imagina, você tem que saber sustentar numa tribuna. A tribuna é algo altamente artístico, muito, né? Assim, a gente usa até um figurino, tem que usar uma beca. É verdade. Né? Então, assim, tem todo sem dúvida alguma, tem todo um glamour aí artístico. Mas, enfim, a minha família é minha mãe cantora, meu irmão músico, meu irmão é um dos fundadores do Bloco do Céu na Terra, que Daniel máximo. Fernandes. E assim, ninguém do direito na família, ninguém. E um belo dia eu dançava na época, eu dançava profissionalmente. E estudava num colégio tradicional aqui no Rio de Janeiro, mas dançava, sempre conciliei o colégio que era super hard, assim, com a dança. E Qual minha mãe era o colégio achava, era super Santo hard? Agostinho. O meu também. Então, e aí conciliava, então saía, imagina, no meio da tarde pra ensaiar e tal. Então minha mãe achava que eu ia fazer dança. Né? Meu pai achava que eu ia fazer comunicação, que é uma coisa que eu quase fiz, de fato. Eu cheguei a quase colocar a comunicação em algumas faculdades e tal. E aí, tava naquela coisa entre dança, comunicação e tal. Um belo dia, eu chego em casa e falo, gente, eu quero fazer direito. E aí foi aquele silêncio sepulcral, assim, na sala. Tipo, o outro lado. Porque em geral é o contrário, né? A família é tradicional e a filha fala, eu quero fazer quero ser atriz, quero fazer teatro. Eu falei, teatro? Aí eu, direito. Direito, que absurdo. Aí o meu irmão Coisa assim, careta. Nossa, careta, exatamente essa frase. O meu irmão falou assim, nossa, mas que careta. Maravilhoso. Aí a minha mãe, mas de onde é que você tirou isso? Muito bom. Aí o meu pai, minha filha, a gente vai te apoiar no que você decidir. Falei, tá bom. Aí minha mãe, mas e a dança? O que você vai fazer? Você vai conciliar? Falei, mãe, se der, é ótimo, concilie. Mas se não der, tudo bem, eu dou uma pausa e fica como hobby e tal. E aí, assim foi. E foi muito engraçado. Claro, eles sempre apoiaram absolutamente tudo. A decisão pelo direito veio depois de eu defender a Capitu na escola. Na escola. Que você vê, né, a importância desse tipo de trabalho nas escolas, assim, né? Eu adoro Dom Casmurro, assim, um livro incrível. E ai de quem me disser que a Capitu traiu o Bentinho, porque eu acho que não traiu. Acho que é tudo uma alucinação da cabeça dele. Mas a gente fez um super trabalho, assim, a gente foi procurar laudo psicológico do Bentinho para dizer que ele sofria síndrome de Édipo, porque nas passagens tais e tais. E assim, eu adorei fazer aquele trabalho e aquela defesa investigativo de defesa, não sei o quê. E da própria sustentação, eu amei aquilo, falei, ai, eu quero ser advogada. E então decidi que ia fazer direito, né? Mas ainda um pouco na dúvida, confesso, entre comunicação e direito. Então, eu, mesmo tendo passado para direito, como eu tinha colocado para começar no segundo semestre, porque ia fazer um intercâmbio que não rolou, eu ia ficar 6 meses sem fazer nada. Eu falei, vou trabalhar, né? E aí meu pai falou assim, tenta achar um trabalho que seja intelectualmente estimulante, né? Meu pai é super intelectual e tal. Aí eu falei, bom, então beleza. Apareceu um emprego maravilhoso que foi numa assessoria de imprensa, uma super imprensa, uma super assessoria de imprensa. Aliás, foi uma coincidência interessante, porque eu fui ligar para um amigo meu para pedir, que o pai dele era o dono dessa assessoria de imprensa, para perguntar se não tinha uma coisa para um freela, assim, de férias, né, desses 6 meses. E ele estava justamente me ligando para poder dizer que tinha uma vaga e que precisava de alguém safo, alguém, sabe, antenado. E você é uma comunicadora, né? Você se comunica muito bem. Obrigada, eu acho que sim. E aí, ele, enfim, casou super bem. Era para eu ter ficado 6 meses, é uma super assessoria, né? Posso falar também, porque tem um orgulho, a Impress, Porter Novelli.
E era para eu ter ficado 6 meses, fiquei 2 anos. E aí, então, Entrou no direito Entrei no direito na ainda na assessoria e foi dificílimo largar. Eu fiquei super na dúvida, assim, porque eu já amava tanto a parte de assessoria mesmo, de escrever, das pautas e tal, das sugestões de pautas, assim, várias coisas legais aconteceram lá enquanto eu estava lá. Quanto trabalhar nos eventos, né? Que para mim, assim, era uma coisa também super mágica. Eu trabalhei em vários eventos bacanas. Então, eu fiquei muito na dúvida. Só que eu pensei, assim, chegou no limite, né? Eu tinha que ou estagiar, né, no direito, porque eu estava nesse tempo conciliando o trabalho na Impress com as aulas na faculdade. Já estava quase no segundo ano. Já estava quase no segundo ano. Quando estava, né, nessa hora de ter que decidir entre estagiar ou não, eu pensei, bom, com a faculdade de direito eu consigo ser jornalista. Mas eu, com a faculdade de comunicação, eu não consigo ser advogada. Então, deixa eu terminar o direito, que qualquer coisa, se quiser mesmo ser jornalista… É muito disciplina de Santo Agostinho. Mas A gente termina tudo. A gente vai até o fim. Eu posso até mudar, mas eu vou fazer. Até o fim. Então, eu fui pro direito, mas aí me apaixonei pelo direito também. Porque aí comecei a estagiar em várias coisas ao mesmo tempo, né? Assim, fiz estágio em tudo que você puder imaginar. Na Defensoria Pública, que eu me apaixonei. Que é apaixonante. Que eu é acho apaixonante. Talvez o único lugar que ainda balança meu coração. É muito legal. Fiz estágio na Defensoria Pública, no Ministério Público, então eu conheço o lado de lá também, entendeu? Por dentro. Sim. Fiz estágio no Ministério Público Estadual e Federal. Fiz estágio na Procuradoria do Estado. Fiz estágio onde você podia imaginar de tudo. Num escritório de advocacia civil também, de um super advogado. E aí, me apaixonei mesmo pelo direito penal. Todo mundo brinca que as pessoas se apaixonam pelo direito penal na faculdade, mas casam com civil. Sim. Eu casei mesmo com direito penal, me apaixonei. Eu achava muito legal também. Muito legal. E aí, tive uma super, né, sorte, chance de entrar num grande escritório de advocacia, que Você ainda estava na faculdade? Quando eu estava na faculdade. Não, eu estava já formada. Ah, já estava formada? Porque ainda na faculdade eu fui fazendo todos esses caminhos que eu falei de estágios diferentes. E fui assessora jurídica na área tributária da Procuradoria do Estado. Sabe tudo. Assim, tipo, um polvo jurídico. Passei por um pouco. Pois é, mas isso é legal. Muito! Porque eu vi um monte de áreas e todas elas me trouxeram um acréscimo. Com sabe? certeza. Assim, né? Como a gente é o conjunto de tudo que a gente vive na vida, essas experiências foram muito ricas. Então, inclusive, conhecer o Ministério Público Federal por dentro, inclusive o Ministério Público Estadual por dentro, sabe? Para mim, a advocacia hoje, isso é super importante. A área tributária é muito importante, porque eu trabalho muito com crimes contra o sistema financeiro e tributário. Né? Então, essas grandes operações policiais, esses chamados crimes… referência à Lava Jato? Referência à Lava Jato, é tipo eu isso. Eu amo uma referência, sentada aqui comigo. Eu estudei muito Lava Jato. Eu trabalhei na Lava Jato, mas estudei muito Lava Jato, né? Minha dissertação de mestrado da UFRJ foi exatamente sobre a Lava Jato. Aí a gente pode voltar para isso daqui a pouquinho. Quando a gente chegar lá. Numa época que não se criticava a Lava Jato. Sim. Né? Eu critiquei a Lava Jato, mas não se criticava a Lava Jato. Quer dizer, os advogados criticavam muito, né? Tá. Mas a imprensa, de modo geral, ainda não. Mas enfim, a gente volta para isso depois. Mas aí durante essa sua trajetória, experimentando tudo, você sempre soube que queria criminal? Eu sempre gostei muito do criminal e estagiei tanto na Defensoria Pública quanto no Ministério Público Estadual e Federal no criminal. Só que eu também trabalhei um pouco na tributária e mais novinha ainda também na área civil. Mas eu sabia que o coração batia mais forte pelo criminal, né? Nesse tempo de Defensoria Pública, Ministério Público e tal, eu me encontrava muito estudando muito essa área. E aí aparece essa entrevista para um grande escritório de advocacia, que é do Técio Lins e Silva. Na época, engraçado, né? Como é que as coisas são. Eu fui fazer uma entrevista no escritório do Barroso, que hoje é ministro do Supremo, e no Técio, e acabei ficando no Técio. E trabalhei, muitos anos lá. Eu fiquei 16 anos lá. E é um grande escritório, uma super referência, aprendi muito. Saí em 2019 e é um ambiente muito masculino. É um ambiente bastante masculino, o direito criminal. Muito. E em 2019, saí desse escritório e abri o meu escritório, né? E aí é uma experiência nova, muito interessante, né? Mas não tão nova, de 2019 para cá, de ser
a dona do seu próprio escritório, do seu próprio espaço. Eu tenho sócios maravilhosos, né? Mas esse desafio de ter que sair no primeiro momento, assim, sozinha. Não tinha, quando eu saí de lá, eu não tinha ninguém. Então, agora tem uma super equipe com sócios, com advogados, com estagiários, assim, com uma turma maravilhosa, que me deixa muito, muito segura e que é uma experiência maravilhosa de trabalhar. Mas nós somos poucas ainda, assim, eu não digo que as mulheres, somos poucas as mulheres na área criminal, porque tem crescido cada vez mais. Mas ainda somos poucas as donas do próprio escritório. Né? Assim, as sócias majoritárias dos grandes escritórios. Nós ainda somos em número muito menor do que os homens. Muito embora tenhamos nas faculdades de direito, hoje em dia, até mais mulheres do que homens, né? Cada vez mais. Mas você sempre foi uma referência de advogada feminista. Sim, sempre fui. E como é que era dentro desse escritório gigante? Ótimo, ótimo, porque na verdade é um escritório com um nome muito forte, mas uma estrutura que a gente chama de boutique, né? Que são poucos advogados. E as pessoas lá eram também super bacanas sob esse ponto de vista e tal. Então, quanto a isso, eu nunca tive problema. Mas imagino que advogadas em estruturas maiores sofram mais esse tipo de problema e de preconceito. Mas eu tenho alguns relatos para te dizer, não da advocacia propriamente, de machismo, assim, que eu tenho sofrido na profissão, não na advocacia propriamente, mas em outras coisas que eu resolvi fazer, assim, do tipo, eu fui presidente do Conselho Penitenciário do Estado. Mas se a advocacia criminal é masculina, Nossa. O ambiente prisional não existe nada mais predominantemente masculino. E eu entrei lá no Conselho Penitenciário primeiro como representante da OAB, e aí fiquei por um mandato de 4 anos, e depois fui escolhida, entre os meus pares ali do Conselho como presidente, nomeada lá pelo secretário contra a vontade dele, como presidente do Conselho. E nisso você também fazia parte do escritório, né? Fazia também. Ela é uma máquina. Fazia também. Tem uma capacidade de trabalho. De se dobrar em 1 milhão. Eu gosto muito de trabalhar. Sim. Assim, eu definitivamente, Juliana, eu não vim a vida passeio, assim, de verdade. Assim, eu dou um jeito de transformar meu dia, mas é porque eu gosto, sabe? Então, assim, não é um esforço. E aí, nessa mesma época, coordenei o Fórum Nacional de Conselhos Penitenciários. Então, assim, eu conheço muito chão de cadeia, sabe? Foi no mesmo período, fiquei 10 anos da minha vida muito dedicada ao tema do sistema penitenciário. Assim, com essas 3 funções. Eu continuava advogando, meu ganha-pão era o do escritório, assim, minha advocacia, inclusive nessas causas que eu te falei, né? Dos chamados crimes de colarinho branco. Mas tinha uma questão voluntária, porque eu não ganhava nada para isso, ou quase nada, tinha uma ajuda de custo lá, nessas 3 funções, que era a presidência do Conselho, a coordenação do Fórum Nacional de Conselhos Penitenciários, e a OAB, na época, o Conselho Federal da OAB, tinha também uma comissão que cada estado tinha um representante, né, que era uma comissão de coordenação do sistema carcerário do país. Então, o que a gente fazia? A gente ia, estado por estado, inspecionar as unidades daquele estado. Então, a gente chegava numa, quinta-feira, inspecionava quinta, o dia inteiro. Na sexta, fazia uma audiência pública sobre o tema. Então era muito legal, porque a gente saía com algo concreto, porque a gente colocava na mesma mesa o secretário de administração penitenciária, com o defensor público, com o Ministério Público, com o diretor da unidade, sabe? Fazia uma audiência pública, às vezes chamava a imprensa, saía de lá com termo de compromisso, com relatório e tal. E isso foi uma experiência muito bacana durante também uns 4 anos, mais ou menos, que me deu uma visão de sistema penitenciário Brasil. Né? Posso te dizer que, na verdade, as unidades são muito parecidas entre si. Mesmo sistema falido, o mesmo cheiro, né, inconfundível assim, de entrar numa unidade prisional. Mas me deu essa coisa de inspecionar mesmo, de conhecer chão de cadeia, né, assim. E aí, nesses ambientes, imagina, eu era muito novinha. Eu entrei na presidência do Conselho Penitenciário, eu tinha 29 anos. Caramba! Então, assim, uma mulher nova. Quem é essa mulher entrando aqui na nossa... Então, assim, foi uma experiência muito interessante. E o Conselho Penitenciário, pra você ter uma ideia, quando eu entrei, era um órgão de 90 anos que nunca tinha tido uma mulher na presidência, sabe? Ali, eu realmente, às vezes, eu sentia um certo machismo, assim...
O secretário de administração penitenciária na época, por exemplo, ele tentou diminuir o meu mandato, sabe? Ele tentou fez um pedido para a Procuradoria do Estado para diminuir o meu mandato. Aí a Procuradoria explicou que, olha, não tem como, mandato é publicado em Diário Oficial, ela só sai dali se ela praticar crime. Então, mas pegou no meu pé, tentou fazer de tudo. Teve uma vez que eu fui falar com ele sobre a revista íntima vexatória nas mulheres que iam visitar, né? Porque quando um homem... Quase sempre mães. Mas, na verdade, todas as mulheres da vida do cara visitam, sabe? Diferentemente da mulher. Eu costumo dizer que quando a mulher é presa, ela fica, né, numa espécie de cemitério de mulheres vivas, assim, abandonada à própria sorte. E se tem alguma visita, é de uma mãe. É de uma mãe, mas se ela tem uma mãe ou uma irmã, normalmente está cuidando do filho dela do lado de fora, entendeu? Então nem sempre consegue visitar, porque já está com essa dupla função aí. Em compensação, o homem, quando é preso, todas as mulheres da vida dele visitam. É a mãe, a sogra, a mulher, a amante, assim, todas as mulheres da vida dele, a irmã. Mas enfim, uma vez eu fui falar sobre essa visita íntima e falar com ele, olha, é um absurdo, é vexatório, porque as mulheres, para quem não sabe, a revista íntima, ela é feita com a mulher tendo que se abaixar, se agachar, fazer força, né? Como se fosse fazer uma necessidade fisiológica. Despida inteira, assim. Então, é uma coisa muito forte. Às vezes, tem que se agachar na frente de um espelho, sabe? Então, é uma coisa horrorosa. E eles fazem isso com mulheres de idade, assim, né? Com qualquer pessoa. E aí, eu fui falar isso pro secretário de administração penitenciária, que era um horror, aquela revista, e que não precisava, porque a própria secretaria já tinha um body scan, um scanner que não funcionava, né? E tinham outras formas, basta você revistar o preso, por exemplo, depois que ele volta da visita, você pode fazer outro tipo de visita. E ele virou e falou assim, vocês mulheres não vão aos ginecologistas, não tem que abrir a perna? Bizarro. Não sabia nem por onde começar. Né? Então, de fato, assim, eu ser mulher num ambiente predominantemente masculino já me causou, assim, alguns, né, assim, do tipo, de chegar numa reunião, alguma coisa assim, nesse ambiente prisional, falar, mas você? Assim, mas com essa carinha, né? Eu já ouvi essa coisa, inclusive, de criminalista com essa carinha. E eu fiquei pensando, mas qual a cara que tem que ter uma criminalista, né? Mas, assim, na advocacia, eu acho que eu não tenho nenhuma história para contar. Eu acho que porque, talvez, pelo fato de eu ter sempre trabalhado em escritórios muito respeitados e tal, foi me dando um pouco esse espaço, assim, de um pouco mais respeito, sabe? Assim, deu para impor melhor, né? Um pouco melhor. Porque, de modo geral... E enquanto eu era mais nova, trabalhar num escritório que tinha um homem também, assim, uma coisa. Porque, não sei se você concorda comigo, muitas vezes os homens não respeitam a mulher, mas o homem que está com certeza, perto dela, entendeu? Então, seja um marido, seja um chefe, seja um pai. Isso aí. Né? Então, como eu talvez isso tenha ajudado a eu não sofrer do tipo, quando ia numa delegacia lá com papel timbrado lá do escritório, novinha, entendeu? Evitar, né, receber uma cantada escrachada, como muitas advogadas sofrem, porque tinha lá o tal uma do time. Do homem. Entendeu? Talvez seja isso, assim. Provavelmente. Não dá pra dizer, mas talvez seja. Mas aí continua a sua trajetória brilhante. Então, aí eu saí em 2019. Você era o seu sonho ter um escritório só seu? Em algum momento passou a ser. Né? Assim, claro que não era quando eu entrei no escritório, mas em algum momento eu comecei a querer o meu voo solo, assim, digamos assim. E aí eu saí em 2019 e veio o furacão Neymar, que a gente estava falando um pouco antes. Ter que falar sobre isso. Você falou que queria falar sobre isso, a gente pode falar. E aí realmente foi um furacão. Blá, blá, mas aí logo depois veio pandemia. Né? Então, o desafio de né, estar à frente de um escritório na pandemia foi, assim, difícil, mas uma boa experiência também, porque o direito criminal não para. Na verdade, com pandemia ou sem pandemia, as pessoas continuam sendo acusadas de crimes. Então, a gente foi, né, crescendo mesmo assim. E eu acabei dando muita sorte em algum aspecto, porque justamente por conta da pandemia, tinha muita gente muito, muito boa no mercado
né, assim, sem estar em algum escritório, entendeu? Tá. Mas o E aí- Furacão Neymar foi já e no aí seu eu escritório, Não, você sola? Solo, porque na verdade quem me convidou para atuar no processo do Neymar foram 2 advogados brilhantes, queridíssimos, né, o Salo de Carvalho e o Davi Tangerino, que já eram os advogados do Neymar. E eles, muito espertamente, sabendo que você era uma referência, uma advogada, mulher, criminalista, feminista. Sim, eles Que procuraram né, o caso você teria um outro olhar. um outro olhar. Sim, sem dúvida, porque eles mesmos falaram assim, não dá para ser um processo como esse, não dá para só ter homem. Sim. Né, E você, em algum momento você ficou com medo de aceitar? Você teve alguma crise de consciência de aceitar? Como é que foi isso? Não, porque quando eu li o caso, eu imediatamente vi que esse rapaz estava sendo acusado falsamente de um crime de estupro. Ah, tá. Entendeu? E aí, Então, antes de tudo, vou ler o caso, vou entender ler o que está entender acontecendo. o caso, o que está acontecendo. Eu falei, deixa eu ler. A primeira coisa que eu pedi para ele foi isso. Foi, deixa eu ler o caso. E quando eu li, ali… Porque as Tava pessoas, fácil de tava ver fácil que era de ver que era… de fato uma armação. Uma armação. Mas é que é um assunto delicado, né, Maíra? Porque a gente, senão, as pessoas falam o tempo inteiro que as mulheres fazem falsas denúncias. A gente sabe que essa é uma porcentagem… Exceção. Exceção da exceção, muito pelo contrário. A mulher só perde, né, quando ela faz uma denúncia verdadeira. Imagina uma falsa. Então, assim, Exceção da exceção. é um caso emblemático, né, esse. É. Esse foi um caso emblemático. Acho que mexeu com Não, total. toda a estrutura. Total. Porque, primeiro, uma grande advogada feminista defendendo o Neymar. Caraca, tipo, deu um tilt. Exato. Alguma coisa tá fora da ordem. Eu imaginei, na época, eu já sabia, já conhecia o seu trabalho, a gente já tinha tido uma ligação, eu já eu falei pra você, a gente vai chegar lá. A gente teve uma ligação de muito afeto, né? Porque nós duas já vivemos um luto de perder um filho. Então, eu já tinha maior carinho por você. E aí, quando rolou, eu falei, opa, mas peraí, algum motivo ela tem pra ter aceitado isso aí. Você sabe que essa é uma coisa interessante, porque todas as pessoas têm direito à defesa. Sim, né? isso a gente todo sabe. mundo tem direito à defesa. É. Mas eu tenho uma régua. Eu imagino. A minha régua é a seguinte pergunta. Eu vou ser uma boa advogada para esse caso? E isso depende de eu estar… né, para este tipo de crime, de eu estar confortável com a defesa. Né? Assim… Mas a sua régua tem a ver com a sua ideologia? Para crimes sexuais, crimes Sim. contra mulheres, sim. Sim, eu imagino. Entende? Porque, assim, eu teria muita dificuldade de defender, por exemplo, eu já defendi um homem acusado de abuso sexual da filha. Mas eu estava absolutamente convencida de que esse homem não praticou esse abuso sexual da filha. Se eu tivesse alguma dúvida, eu talvez tivesse muita dificuldade de defender, porque eu tenho filho pequeno, porque você confunde um pouco resumindo, aquilo ali, você só entra entende? num caso desse se você tiver certeza da inocência. certeza da inocência do cara, sabe? Porque eu tenho que estar confortável para defesa. Então, assim, mas obviamente faço aqui a ressalva. Todo mundo tem direito à defesa, ele vai arranjar um bom advogado para ele, mas esse advogado não vai serei ser você. Pois é. E tudo bem, né? Entendeu? E tudo bem. Então, eu já tive, por exemplo, para um determinado caso, eu fiz 5 reuniões com um cara só para poder pegar a causa, sabe? Assim, porque para saber se eu estava confortável ou não confortável. Então, no caso do Neymar, quando eu peguei o processo ali, eu vi na cara, porque as pessoas não conhecem as provas dos autos e do processo. E eu não posso falar delas. E a imprensa, né, não mostra e nem é para mostrar, porque o processo é sigiloso. O que eu posso dizer é que quando eu falei para eles assim, eu quero dar uma olhada no processo. Eu vi na cara que tinha elementos ali que aquele crime não tinha acontecido. Né? E são elementos que sequer apareceram na imprensa. E não aparecerão, porque nós não mostramos e nem iríamos mostrar, né? Porque a gente teve uma atuação muito discreta. Talvez outros advogados tivessem ficado dando entrevista, doidado. Vocês não mostraram pra quê? Pra não chamar a atenção desse… Não, porque o processo é sigiloso e a gente acha que tem que ser mesmo, sabe? Então, eles também, por incrível que pareça, apesar dele ser um cara muito famoso, eles também são muito discretos na relação na imprensa, em termos de entrevistas e tal. Para a imprensa, assim, sabe? Então não quiseram também mostrar e, enfim, o fato é que quando eu li aquilo ali, eu falei, bom, gente, aqui tem elementos muito fortes para a defesa, né? Pode deixar, Davi Salo, tô confortável. E eles me chamaram, olha só, o mesmo argumento que pode ser utilizado para poder dizer, eles só te chamaram, olha a forma de dizer, uma coisa é dizer, eles só te chamaram porque você era feminista.
A outra forma de você dizer é: que bom que eles te chamaram você sendo feminista. Porque eles chamaram justamente porque eles não queriam fazer uma defesa machista. E quase todos os processos de estupro são defendidos pelos advogados do acusado de uma forma machista. Sim. Entende? E esse poderia ter sido mais um. Assim, a gente tinha inúmeros elementos para usar em relação à moça, por exemplo. Não usamos nenhum. Sim. Por quê? Porque não faz a menor diferença. Menor, sabe? Eu não tenho que falar dela para dizer que um crime não aconteceu. Sim. Então, assim, o que a gente viu em alguns outros processos, né, que circularam por aí, assim, não faz a menor diferença quantos parceiros sexuais a mulher teve na vida. Não faz a menor diferença se ela posta foto de biquíni social, ou não tem foto de biquíni, ou tem foto pelada. Assim, uma prostituta pode ser vítima de estupro. Óbvio. Então, se uma prostituta pode ser vítima de estupro, pouco importa a vida sexual da mulher, sabe? O que a gente precisa, de modo geral, trabalhar ali para poder entender é se tem elementos, de fato, para reforçar a palavra dela, né? Ou se tem elementos para gerar uma dúvida razoável, né, concreta, de que aquela palavra possa não ter validade. Como é que funciona isso? Acho que é um papo interessante de dizer. Por que eu acho que uma mulher advogada, como eu sou, pode defender um acusado de um crime sexual com uma perspectiva feminista? Porque ela não. A diferença para a advogada que tem essa perspectiva para a advogada que não tem é que a advogada que tem essa perspectiva não vai atacar a mulher. Então, se o sujeito chega para mim e fala, por exemplo, um caso de, sei lá, Lei Maria da Penha, que é para eu ficar atacando a mulher em relação a um monte de coisa, eu não vou conseguir fazer. Entende? Eu não sei fazer isso. Sim. Sabe? E na maior parte das vezes a gente não precisa de fato disso. Agora, isso não significa que eu não possa trabalhar outras provas. Um crime sexual pode ter câmera filmando alguma coisa. Claro. Pode ter laudo médico legal que você possa trabalhar. Pode ter uma mensagem antes ou depois que ajude, né, a compreender como é que aquilo ali, né, aconteceu e em relação à reação dela, né, num momento anterior, num momento posterior, algo que seja útil. Pode ter uma testemunha que tenha, com quem ela tenha falado ou que tenha visto ela numa determinada situação e isso pode ser incompatível com determinada reação que ela diz ter tido. Você pode pegar incongruências entre a fala dela em determinados depoimentos, porque, claro, ninguém espera que a pessoa repita ipsis literis a coisa que falou, mas se muda completamente, pode, né, ter um porquê. Tudo isso são provas técnicas. São provas... Se ateve aos fatos não a moral dela, a moral, que é o costume. É o costume. Então, assim, de modo geral, assim, eu costumo dizer que realmente, assim, é importante que a palavra da vítima tenha esse peso maior, como hoje tem, tá? Assim, as acusações, elas começam nesse tipo de crime com uma palavra da vítima pesando mais. E é importante que assim seja para garantir que a mulher se sinta confortável para procurar uma delegacia, que essa delegacia seja um ambiente confortável para ela, né? Que tenha um acolhimento, que não julgue ela naquele primeiro momento. Então, não tenha lá um policial dizendo, foi estuprada, mas o que você estava fazendo andando na noite na rua sozinha, sabe? Como uma cliente minha que foi fazer um exame, uma vítima de estupro foi fazer uma perícia no Instituto Médico Legal e a perita perguntou assim, mas você bebeu? E ela falou, bebi. Ela falou assim, vocês bebem e depois não querem ser estupradas. E aí ela não queria, né? Então, assim, tem que ter um ambiente acolhedor, etc. Agora, você pode ver se essa palavra da vítima ela vai guardando coerência com os outros elementos probatórios dos autos, entendeu? E aí você vai fazendo a confrontação. E aí pode ter, sim, casos, como eu já tive mais de um, que você vê incongruências tais que levam a crer que aquela palavra não é verdadeira. E, normalmente, para não ser verdadeira, como é muito excepcional, né? Como não é a regra, ela tem que ter um porquê, na maior parte das vezes, né? Então, pode ser, por um caso midiático desse, por dinheiro, fama, né? Ou qualquer coisa que pode ser por vingança, pode ser, no caso que eu falei, por exemplo, que era uma falsa acusação de abuso da criança num litígio muito forte ali de família, né? E, enfim, é um processo muito cheio de elementos de que não era. Agora, normalmente tem que ter um porquê, né? Como eu disse, assim, eu
fico muito confortável em defender as mulheres, de modo geral. Temos vários no escritório. Né, a nossa... É um caminho natural que seja muito procurado por muitas vítimas, né? Mas também defendo homens, mesmo nesse tipo de crime, se eu estiver segura da história, porque uma falsa acusação, e é isso que foi muito mal interpretado lá na época do processo Neymar, quando eu falei, e é uma pena porque as pessoas não entenderam, uma falsa acusação de estupro causa um desserviço para a nossa pauta gigantesco. Entendeu? Porque aí, daqui a pouco, quando vem outra acusação, fala, tá vendo? É mentira aí. Pode não ser, entende? Então, assim, é um desserviço quando tem um caso midiático dessa proporção com uma falsa acusação, entendeu? E as pessoas não conhecem o processo. Então, assim, a mídia, às vezes, o tempo do processo é diferente do tempo da mídia, da imprensa, né? Então, as pessoas não conhecem tudo ali que o advogado tem. Mas ainda sobre esse caso, tem uma coisa que eu acho que eu gostaria de falar, que eu não falei na época, e já que você está me dando essa oportunidade, já que a gente falou aqui fora antes, é que eu achei muita injustiça, assim, de algumas mulheres, mas não todas, tá? Porque as pessoas acham que eu sofri uma avalanche de mulheres, mas não foi bem assim, não. Porque muitas mulheres ficaram do meu lado também, né? Mas outras tantas, infelizmente, me atacaram. Quando eu assumi a defesa. Mas as que ficaram do meu lado reconheceram o seguinte: eu era uma mulher advogada, exercendo o meu trabalho numa causa difícil. Uma causa gigante. Sabe? Numa causa gigante. Que um monte de homem queria estar. Entendeu? Então, quantas mulheres você vê numa causa grande, de grandes proporções midiáticas, assim? Você tem nessa posição de poder, né? Nessa posição de poder. Então, assim, quando estavam fazendo toda aquela confusão, estavam me atacando quando já dificilmente um homem seria atacado na mesma proporção. Não, com certeza não. Seria. Dificilmente não. Eu abria meu Instagram, na época ainda tinha Facebook, meu celular que seja, porque né, mesmo o celular hoje em dia todo mundo consegue muito fácil. Às vezes tinha enxurradas de mensagens de xingamento, sabe? No assim, seu Instagram, no meu Instagram, nas redes sociais, nas redes sociais, etc., de mulheres que não faziam a menor ideia, mas xingamentos com xingamentos do tipo vagabunda, sabe? Eu falei, gente, mas peraí, tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada. Assim, como é que eu posso estar? Não é por aí. Mas eu acho que assim, eu acho legal a gente poder falar disso, você falar, se explicar e contar como é que foi viver isso também. Existe uma razão, e você falou quais são os seus limites. Você tem limites. E foi isso, e foi emblemático. Mas eu imagino que seja polêmico. Não, super mas assim, eu acho que a gente tem que respeitar a atuação profissional das mulheres, entendeu? Mesmo que você discorde delas. Claro, mesmo que eu, como advogada, falasse, não, eu não ia aguentar. Talvez, sabe? Eu não ia aguentar defender o Neymar. Tipo assim, ainda assim, a gente tem que respeitar uma mulher aceitar isso. E exercer essa... Pois porque assim, era uma mulher no exercício da sua profissão. E aí, quando uma mulher ataca outra mulher, ela deixa essa mulher numa posição sozinha, entendeu? Assim, naquele momento ali, eu tinha um enorme desafio, né? Que bom que deu super certo, né? Eram muitas mulheres na avaliação disso tudo, tá? Isso é importante que se diga também. Era uma delegada mulher, 2 promotoras mulheres e 2 promotoras super feministas. Assim, super, né? Assim, promotoras conhecidas por atuar em casos de violência contra a mulher. Sabe? E os meus colegas... nesse caso foi feito, de fato, a justiça, a verdade. Os meus colegas advogados que generosamente me convidaram, quando eles me convidaram, eles falaram justamente assim, a gente não quer fazer uma defesa machista. Entendeu? Assim, isso é bom. Porque são homens feministas, tá? São mesmo, assim, são homens, né, com um olhar muito diferenciado e tal. E falam assim, olha, não dá, a gente... não vai ter o mesmo olhar que você vai ter nunca. Entendeu? Não vai ter nunca. Sabe? Então, eles me convidaram até para poder ter esse filtro mesmo, assim, né? Esse olhar. E esse cuidado na hora de redigir e tal. Então, assim, foi uma experiência muito interessante. Foi uma experiência muito interessante, assim. Eu trabalhava num grande escritório de advocacia,
que trabalhavam muito com essas coisas, né, dos crimes contra o sistema financeiro, tributário e tal, essas grandes operações. Mas essas duas militâncias, digamos assim, que eu continuo tendo, tanto a de direitos humanos quanto a do direito das mulheres, ela sempre foi uma coisa à parte, sabe? Do meu dia a dia do trabalho profissional. Então, embora eu fizesse uma ou outra ação pro bono, né, assim, de graça, né, relacionada a essas pautas. Então, por exemplo, eu já tinha defendido mulher algemada na maca do hospital por aborto mal sucedido, sabe? Assim, aí ela não, né, teve uma hemorragia, foi procurar o hospital. Ajuda no hospital. E aí ficou presa no hospital. Né, que é um absurdo. Até essa semana mesmo escrevemos sobre essa questão do sigilo médico, né, do absurdo que é um médico denunciar uma mulher chocante que chega aos seus cuidados. Então eu sempre tive essa coisa, além do meu, né, dia a dia profissional. Ela faz tudo ao mesmo tempo. Uma coisa social, porque eu não consigo imaginar o direito sem essa parte social também. Assim, né? Eu estudei numa universidade pública, eu fiz o FRJ, tanto na graduação quanto no mestrado. E na especialização em direitos humanos também, tudo no FRJ. Então eu sinto que eu tenho que usar um tempo da minha advocacia para uma visão política, retornar social. Uma visão política, social. Eu sinto que eu tenho que usar uma parte para poder retornar para a sociedade aquilo que, afinal de contas, eu né, recebi. E você combatia muito violência obstétrica nos presídios, nas unidades prisionais, que é muito… Sim, muito é uma coisa muito, assim, eu fico muito emocionada, porque é realmente uma população que é ignorada, né? Porque uma coisa é a gente pensar em direitos humanos dos velhinhos, das crianças abandonadas, em situação de… Mas, assim, preso, parece que as pessoas têm um ódio mortal, não querem que tenha dignidade nenhuma. Então, assim, essa pauta é muito, acho incrível, muito fascinante e tabu, né? Eu fiz uma pesquisa sobre mulheres encarceradas com a Luciana Boatê e outras duas grandes… Luciana Boatê, que me deu moção de louvor e reconhecimento. Parabéns! Merecido! Amo. Que sei que esteve aqui também, né? Já esteve 2 vezes. Então, eu era a presidente, ela era minha vice-presidente no Conselho Penitenciário. E quando eu assumia o Conselho Penitenciário, eu me comprometi em fazer justamente algum trabalho para mulheres encarceradas. Já que eu era a primeira presidente naquele espaço masculino ali, do sistema prisional, eu falei, bom, eu tenho que fazer um olhar para as mulheres. E a gente fez uma pesquisa com outras 2 grandes pesquisadoras também, toda a equipe era de mulheres, e fizemos um diagnóstico aqui de quem é a mulher presa, né? E foi uma pesquisa que me impressionou muito, aprendi bastante, como toda pesquisa acadêmica, né, deve ser, porque eu comecei a pesquisa com uma impressão e terminei ela com outra. Em que sentido? Alguns dados se comprovaram, do tipo, quem é o perfil? Jovem, negra, pobre, com 2 ou 3 filhos, né? Assim, algumas até mais. Mas um dado me impressionou, é que eu achava que as mulheres entravam no mundo do crime por amor ou por medo dos seus companheiros. Porque eu tinha ouvido alguns relatos de mulheres assim, me apaixonei por um traficante, sabe? Assim, ou então, é porque ele sabe onde eu moro e sabe onde é que meus filhos estudam, eu não podia dizer não. Então eu achava que era por causa disso. E a pesquisa mostrou que as mulheres entram no mundo do crime, especialmente do tráfico de drogas, muitas vezes por uma questão financeira mesmo. Né? É o tal fenômeno da feminização da pobreza. Né? Então, assim, as mulheres, na maioria chefes de família, como se diz, né, responsáveis integral ou parcialmente pelo sustento do lar, dos seus filhos e tal, muitas vezes até têm uma ocupação lícita, mas complementam a renda com o tráfico, porque o tráfico de drogas é um comércio. Lucrativo. E ela não precisa, como não exige essa coisa da violência ou grave ameaça que outros crimes exigem, como roubo, por exemplo, né? Ela não precisa de uma arma para ser traficante. Ela pode botar um ponto de droga na casa dela. Ela pode apenas levar a droga daqui até ali. Ela pode estar grávida. Ela pode estar com um bebê pendurado em cima dela e transportar a droga sem que isso mude muito substancialmente a vida dela ali, né? Então, muitas mulheres, às vezes, eram primárias, né, sem nenhum antecedente criminal, mas falavam, olha, eu trabalhava, sei lá, no lugar XYD, né, como alguma ocupação lícita, mas o dinheiro apertou,
Ou eu fiquei desempregada, e aí o sujeito me ofereceu aqui para eu poder levar a droga daqui até ali, eu aceitei e nessa eu fui presa. E aí, o que acontece? Quando ela é presa, na maior parte das vezes, ela não recebe a rede de apoio que os homens recebem, entendeu? Então, assim, ela não tem um advogado lá apostos como muitas vezes um homem tem. Elas ficam nas posições periféricas do tráfico. Elas não chegam às grandes cabeças. Eu só conheci uma. Tem chefe, mulher? Tem, mas são poucas. Eu conheci uma incrível. Incrível. Ex-chefe. Incrível. Uma mulher incrível. Uma mulher ex-chefe. Ela abandonou porque ela falou, eu não quero morrer. Sabe que a vida sempre é curta. Inteligente, as mulheres. Então ela foi vendo que era uma vida de risco, e provavelmente ia ter uma vida curta. Um prazo de validade. O nome dela eu posso falar porque ela tem essa coisa pública de ter sido do tráfico e ter abandonado o tráfico. O nome dela era Rose Peituda. E mas ela chegou a ser presa? Foi presa. E cumpriu. Cumpriu, e aí saiu. E aí hoje trabalha justamente com projetos sociais para que os jovens não entrem no mundo do crime. Porque se você for ver, ninguém é grande traficante à toa. O sujeito tem que ter um conhecimento de mercado, de negócio, de dinheiro, de rede, de poder, de autoridade, de fala enorme. Então, quando você pega essas características e usa, para o bem, digamos assim, você se torna também um líder carismático. Com certeza. Um bom palestrante. É um líder, né? É um líder, é líder. Então, agora onde você vai jogar essa energia? Então, uma experiência muito interessante. Esse tempo foi muito interessante de trabalhar. Eu trabalhei muito com egressos do sistema prisional. Pessoas que viravam a página da sua vida aí para recomeçar. Eu acredito muito na possibilidade da pessoa refazer a vida. É muito emocionante, né? Muito. Eu imagino que você tenha se emocionado muito de muito. vivenciar isso. Há várias histórias. Que é possível transformar, né? É possível. Várias histórias de chorar. Eu sou super sensível, né? Uma manteiga derretida, várias histórias. Nenhuma que o sujeito nos procurou, eu fazia uma ação pro bono pro Afroreg. E aí ele tinha visto um programa do Afroreg na televisão e foi procurar lá o programa de empregabilidade deles. Só que para poder entrar nesse programa tinha que estar kit com a justiça, né? Não podia estar devendo pena. Então ele foi lá e falei, olha, você tá foragido. Foragido, ninguém vai te arrumar emprego, cara. Assim, para você poder arrumar um emprego, você vai ter que se entregar. Aí ele falou, a senhora me entrega? Eu falei, meu amigo, eu tô mais acostumada a soltar as pessoas do que a prender. Mas, assim, tudo bem, se é isso, é isso que você quer? É isso que eu quero. Aí, então, fomos lá, eu despachei com o juiz, consegui que ele voltasse para o mesmo regime que ele tinha fugido, que era já difícil, porque ele tinha fugido do semiaberto, mas em tese teria que voltar para o fechado. Sim. Mas aí eu consegui, olha, eu apresento ele volta para o semiaberto. E o juiz concordou, então tá bom. Fui lá, apresentei, a mulher dele estava grávida. Então, na hora da despedida, do tudo, eu falei, gente, esse homem vai desistir já. Mas não, foi lá, se apresentou, no dia seguinte eu fui lá visitar ele. E eu achei que ele fosse falar, doutora, tô arrependido de estar aqui, me tira daqui, por que eu fiz isso, me tira daqui e tal. Eu falei, e aí, tá tudo bem? Narciso, posso falar também porque o nome dele saiu na imprensa. Eu falei, e aí, Narciso, tá tudo bem? E ele falou, tá, doutora, eu estou. Eu falei, como é que você tá? Aí ele falou, em paz. Eu nunca esqueci essa frase. E aí ele ficou, eu falei, eu vou conseguir o seu livramento condicional, vou lutar por isso, papapá. Ele cumpriu, eu expliquei pra ele que ele ia ter que cumprir um tempo de pena. Cumpriu, conseguiu o livramento condicional dele. Aí um belo dia, no Natal, liga lá pro escritório, toca o telefone. Narciso no telefone. Oi, doutor, eu tô ligando pra desejar Feliz Natal. E pra dizer que eu tô trabalhando num posto de gasolina com carteira assinada e tudo direitinho. E eu tô muito orgulhoso porque o meu filho vai poder se orgulhar muito de mim. Quando eu estava solto, foragido, é como se eu tivesse preso, né? Então agora, mesmo eu em livramento condicional, eu tô me sentindo mais solto do que nunca. E eu nunca esqueci aquilo, e fiquei super emocionada e vi que essas coisas valem a pena, né? Então tem sempre um espacinho aí da minha vida reservado para viver essas emoções, pra viver essas emoções, acreditar. Um trabalho aí social, pro bono e tal. Embora meu dia a dia como advogada seja completamente diferente disso. Completamente. É outra advocacia. Como é quantas horas tem o seu dia. Que aí são as grandes operações, são esses crimes de colarinho branco, né? Crime contra o sistema financeiro, tributário, é outra coisa. Sim. E continua, onde é que a gente estava? A gente estava em que ponto? Já estamos no seu mestrado? O mestrado foi sobre a Lava Jato.
Eu concluí em fevereiro de 2019 e eu estudei a fixação da competência da Lava Jato na vara de Curitiba. E para poder mostrar, processualmente falando, que aquela vara lá do Sérgio Moro nunca seria a competente para julgar Lava Jato. Então, já naquela época, eu identifiquei a suspeição do Moro, estudei a suspeição do Moro, essa formação de um maxi processo assim, da Lava Jato, com uma concentração absurda de processos, todos numa única vara, né, de um super juiz, que obviamente era uma forçação para mostrar, como se tivesse sido fabricada, e essa expressão que eu uso, né, jurídica e midiaticamente, para poder dizer que aquela era a única ou a melhor forma de se resolver a corrupção do país, entendeu? Então, a salvação. A salvação, sabe? E aí teve um papel da mídia muito importante nisso. Eu faço esse estudo também da relação da mídia com a Lava Jato. Sim. E, inclusive, é interessante que anos depois, a imprensa tenha feito lá algumas vezes isso aconteceu na história, né? Eles fazem a cagada e depois eles... E aí isso foi muito antes dos julgamentos no Supremo, da competência. Então, assim, acabaram... Hoje em dia, né, muitos desses excessos da Lava Jato são já apontados pelos julgamentos. Mas você já tinha feito isso lá na sua tese de mestrado. De mestrado. Foi muito legal fazer o mestrado. Eu entrei no mestrado... Você tem essa mesma paixão nesses crimes de colarinho branco? Tenho. Jura? Tenho. Porque eu fico toda derretida quando você conta essa história, né, do Narciso. Eu fico, realmente deve ser incrível. Mas acho que... Você acha que não, mas sabe por quê? Porque, olha só, não são empresas que cometem crimes, né? São pessoas. Sim. Né? Então, primeiro você tem que ver que um processo como esse pode destruir a vida de uma pessoa. Prejudica um monte de gente. Não só. Um monte de gente. Um monte. Né? Porque as denúncias são super genéricas, amplas, botam um monte de gente lá, um monte de gente que às vezes não tem nada a ver. Né? Então, assim, as famílias são destruídas, as empresas quebram. Né? Assim, nem todo mundo tem a mesma capacidade financeira para suportar tem paixão aquilo. nos crimes de colarinho branco. Branco. Que tem paixão nos crimes de colarinho branco. Especialmente porque eu me apaixono muito pelos meus clientes, assim, de modo geral, sabe? Assim, eu acabo fazendo uma relação muito bacana com eles. E eu acho que eles se sentem confortáveis comigo. Fico com essa impressão. Porque eu gosto de pegar no colo mesmo, sabe? Assim, de abraçar. Porque quando a pessoa procura uma advocacia criminal, ela está no pior momento da vida dela. Sim. No pior, ela não imaginava responder aquilo, não, sabe? Nunca. Ela tem o risco de ser presa. Tem coisa pior do que você achar que você vai ser preso. Entendeu? Então, assim, hoje um momento em dia, vulnerável. É muito vulnerável. Hoje em dia, a pessoa ser presa é a mesma coisa de estar colocando ela com risco de vida, gente. Sim. Porque o nosso sistema penitenciário é um horror. Muito violento. É muito violento, sabe? Com muitas doenças. Imagina, tuberculose, enfim, um monte de doenças respiratórias. Então, assim, ser preso hoje significa risco de vida para qualquer pessoa. Ainda mais eu conhecendo o sistema assim. E aí uma coisa que eu acho que eu gosto de fazer na minha advocacia, que eu me apaixono pela minha advocacia como um todo, então para qualquer tipo de crime que a gente vai trabalhar, é porque eu gosto de ouvir, sabe? Para você poder ser uma boa advogada criminalista, um bom advogado, você tem que saber ouvir. Eu falo isso sempre. Porque as pessoas não estão acostumadas mais a ouvir, Juliano. Sim. Acho que pela velocidade da informação, essa coisa das redes sociais, tudo muito, muito rápido. As pessoas não param e sentam. E aí, então me conta, sabe? É tudo acelerado. É tudo a vida. Eu sei porque aqui, quando a gente para e fica 1 hora se olhando no olho… É bom, né? Não, a gente fica… É uma terapia, a gente sai apaixonada. Porque assim, quando que na vida a gente ia ter tempo… Essa vida que a gente tá vivendo, a gente ia ter tempo pra se olhar. E você me contar da sua vida assim, olhando no olho, sem ninguém interromper. É muito bom. E aí, assim, pra ser criminalista, você tem que saber ouvir. Então, eu parto do pressuposto de que eu tenho que ouvir bem o meu cliente. Eu tenho que estar ali para acolhê-lo, a hora que for. Ele vai me fazer a mesma pergunta 10 vezes? Vai, tudo bem. Assim, tá tudo bem, eu tô ali para isso também, sabe? Então, eu gosto sim da advocacia. E essa advocacia, dessas grandes operações, ela tem uma coisa interessante. Você fala, como é que faz seus olhinhos brilharem? Porque tem
teses que você tem que desenvolver, né? Então, quanto mais complexo é o negócio, quando você desenvolve a tese, quando você pega o pulo do gato daquilo ali, sabe? Tipo, eu acho uma já delícia. entendi tudo, é por aqui que eu vou, e aí te dá. Eu acho uma delícia. Eu tô sempre aprendendo coisa nova. Um caso é completamente diferente do outro, sabe? Então, às vezes eu preciso entender determinadas questões de mercado, sabe? Procurar alguém que entenda mais disso do que eu. Eu vou lá e ligo e falo, escuta, me explica aqui. Sei lá, esse fundo de investimento XYZ e tal. E aí, assim, a gente aprende o tempo todo. Eu gosto de tudo que eu faço na advocacia criminal. Não consegui. Hoje em dia, eu já tive a minha dúvida lá atrás, né? Eu acho até que eu poderia ter sido muito feliz também na comunicação, sabe? Mas hoje em dia eu não tenho a menor dúvida de que minha vocação é ser advogada criminal. E engraçado que as pessoas falam assim, quando eu era mais novinha, assim, falavam assim, mas minha filha, você é tão inteligente, por que você não faz um concurso? Assim, como se fosse, né, sei lá, menos ser advogada, né? Minha filha, vai ser juíza, vai ser promotora, vai ser... Né? E eu, assim, o único concurso que eu faria... É a defensoria. É o único que eu faria seria a defensoria. Porque, assim, juíza eu não conseguiria ser porque eu gosto de ter lado. Essa coisa de ser imparcial eu não consigo. Eu jamais seria. Eu não ia conseguir ser não imparcial. Somos imparciais. Não somos imparciais. Somos apaixonadas e tal. E isso não combina muito com a estrutura. Né? MP eu não conseguiria ser de jeito nenhum, porque eu não ia conseguir viver de colocar gente na cadeia. Né? Então, assim, o único concurso que eu faria seria a Defensoria Pública. Mas, enfim. Ô, Maíra, eu acho que a gente não pode terminar o programa sem falar da emenda constitucional. Tá. Eu acho que isso é muito foda. Vamos falar. E é interessante falar disso agora que eu tenho 2 filhos. Né? E assim, eu deixei um de 2 meses em casa para poder vir aqui conversar com você. É uma puérpera, além de tudo. Diante de mim, essa potência. Então, assim, eu fico, né, bastante emocionada de falar isso depois de ter tido outros 2 filhos. A gente se conheceu nesse formato, eu perdi um filho no parto. Ele nasceu e morreu? Ele morreu na minha barriga durante o processo de parto. Tá? Num super hospital do Rio de Janeiro, depois de um pré-natal super acompanhado. Então, assim, não era pra ter tido surpresas, sabe? Eu entro no hospital pela porta da frente, andando, entro em trabalho de parto, fico lá com as minhas contrações no quarto. E aí um belo momento, um tristíssimo momento, um momento horrível. Eu estava com cinto de batimento fetal e a médica que estava me acompanhando não conseguiu mais ouvir os batimentos do meu bebê. E falou, tem alguma coisa acontecendo, corre para fazer o parto, fez-se uma cesárea e ele já estava morto. Ela até achava que ia conseguir ressuscitar. O pediatra tentou ressuscitar o meu filho por 40 minutos e não conseguiu. E aí eu passei por todo um processo de me despedir dele, que foi super doloroso, mas ao mesmo tempo super importante para viver o luto, né? Então ele veio pro meu colo, eu me despedi dele, eu disse o quanto o amava, o quanto tinha sido importante esse tempo juntos. E aí saí do hospital sem ele, né? Passei por inúmeros processos de culpa, porque, né, nasce uma mulher, nasce a culpa junto, né? Acoplado. Todas as mulheres... Aonde foi que eu errei? O que eu deixei passar para essa tragédia acontecer? E não tem nada. Assim, depois de muito tratamento, depois de muito me virar do avesso também com todos os médicos do planeta, eu vi que foi uma fatalidade e tal. Talvez algumas coisas pudessem ter sido evitadas. Assim, talvez, claro, a médica pudesse ter tido antecipado o parto, mas assim, não adianta também olhar para trás do e se, porque senão a gente não vive. Mas quando isso aconteceu, eu achei que eu era a única no mundo a passar por isso, né? E eu fui ver que não. Que 1 em cada 5 mulheres sofre perda gestacional ou neonatal. 1 em cada 5. Esse número é muito alto. E eu fui procurar as organizações que trabalham com esse tema e fui ver que, assim, o tratamento que eu tinha recebido nesse grande hospital era muito diferente do que elas recebem. Do tipo, depois que eu perdi o Antônio, eu fui levada para uma outra ala do hospital que só tinha doentes. Você não ficou fiquei onde as mães estavam? Eu não fiquei ouvindo choro de bebê. Eu não fiquei, sabe, sendo confundida pela enfermeira, do tipo, cadê o bebê daqui? Como uma amiga minha passou, que a enfermeira entra no quarto, ela tendo perdido. Falou, cadê o seu bebê?
sabe? Ou ela recebendo uma cesta de coisas de bebê, entendeu? Então, assim, eu não passei por nada disso. Todo mundo sabia o que tinha acontecido e eu vivi meu luto ali, e inclusive com essa possibilidade de despedida e tal. E eu fui ver que tinha mulheres que... Um relato de uma, por exemplo, que ficou no meio, entre duas mulheres dando à luz, ela na maca do meio, uma de cada lado dando à luz, ao mesmo tempo que ela chorava a perda do filho dela. Então, assim, desumano, uma tortura e tal. Então, eu falei, a gente vai ter que falar sobre isso, porque os profissionais de saúde, ainda por cima, não estão preparados para esse momento. Não. Né? E aí eu, então, resolvi fazer uma audiência pública sobre isso. Eu já tinha participado de muitas audiências públicas na Alerj sobre esses temas de direitos humanos, direitos das mulheres, mulheres encarceradas, eu não sei o quê. Então, eu sempre achei a Assembleia Legislativa um espaço democrático para essa divulgação, levar essas pautas. Então, eu liguei na época para Marielle, né, querida Marielle, e falei, Mari, assim, a gente precisa fazer uma audiência pública sobre isso. Pouco tempo antes a gente tinha feito uma audiência pública sobre mulheres encarceradas lá na Leste, e ela tinha me chamado. Então, por isso que eu me lembrei disso. E aí, ela, na época, eu trabalhava com Freixo. Eu falei, você fala com Freixo? Ela falou, claro, imediatamente. E me disse, para quando você quer? Eu falei, vamos pensar. E aí eu escolhi 15 de outubro, que é o Dia Internacional de Combate à Perda, de sensibilização para perda gestacional e neonatal. Nessa audiência pública, encurtando a história, a gente chamou todos os profissionais de saúde que lidam com isso no Rio de Janeiro. Então, secretário municipal de saúde, estadual de saúde, diretores de unidades materno-infantis, enfim, todos os profissionais de saúde e as tais organizações de mulheres enlutadas, como a do Luto à Luta, que existia na época, e algumas outras. Né? E cada mulher dessa ia apresentando essa sua dor e a sua questão para os profissionais de saúde que estavam ali em audiência pública para ouvir, né? De novo, essa minha coisa de que a pessoa tem que saber ouvir. Sim. E o resultado dessa audiência pública foi uma emenda à Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós mudamos a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que tem um processo, inclusive, super difícil de fazer, tem que ter mais de uma votação, para poder prever licença maternidade e paternidade em caso de perda gestacional e neonatal. Porque as servidoras do Estado do Rio de Janeiro não tinham essa licença. Então, uma professora, uma PM, enfim, uma profissional do Estado perdia o bebê, tinha que voltar a trabalhar no dia seguinte. Essa emenda constitucional também previu que a mulher, em caso de perda, em caso do bebê ir para UTI, ela só conte a licença maternidade com a saída do bebê. Muito bom. E trouxe uma série de conscientizações. A gente, na época também, eu traduzi um documento da Organização Mundial de Saúde com as recomendações em caso de perda gestacional e neonatal para os profissionais de saúde nesse momento. Então, tem que informar a mulher, por exemplo, se ela quer fazer o exame da placenta, que pode ser muito importante para evitar uma segunda perda. E se ela não fizer naquele momento, ela não guardar a placenta naquele momento, ela não consegue. Tem que perguntar se ela quer se despedir, se ela quer ter algum ritual com o bebê. Então, tem uma série de recomendações que nós entregamos a todos esses profissionais e depois passaram a constar numa cartilha do Ministério da Saúde, que essa foi uma outra etapa que eu fui, né, via Instituto Fernandes Figueira, para poder fazer... Meu filho morreu no Fernandes Figueira. Putz, desculpa, sinto muito, não sabia. E porque é uma referência, né? Referência. No tratamento das mulheres, assim, depois eu quero ouvir o que aconteceu com você. Então, a gente fez essa emenda constitucional para mudar a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. A gente fez essa cartilha dos profissionais de saúde. A gente fez um outro projeto de lei que primeiro mudou via resolução do próprio Tribunal de Justiça e depois via projeto de lei que mudou também uma legislação estadual para que na certidão de óbito venha o nome do bebê. Porque quando eu fui pegar a minha certidão de óbito do meu filho, estava lá, natimorto de Maíra Costa Fernandes. E eu fiquei muito injuriada com isso, porque ele tinha nome, tinha sobrenome, tinha demorado um tempão para poder escolher. Eu queria que o nome dele constasse ali. É um detalhe. Sim. Mas tudo naquele símbolo, momento... Tudo é símbolo. Tudo é símbolo. Naquele momento, tudo, né, fica mais difícil. Então, a gente também mudou a legislação para isso.
Mas, sem dúvida, o que mais me orgulha é essa… E eu fui fazendo várias pequenas coisinhas, assim, tipo, falar sobre o assunto, entrevista, palestra assim, na Perinatal, por exemplo. Perinatal realizou um super evento com vários médicos e lá fui eu falar sobre a perda gestacional e neonatal para poder preparar Educar os profissionais de saúde. Alguns outros serviços públicos de saúde também já dei palestra. Eu fiquei 1 ano dedicada a isso, assim, 1 ano vivendo o meu luto dessa forma. Foi a sua forma de digerir a dor, transformando literalmente em luta. Em luta. Em luta luta para pessoas que eu, assim, não conheço. Muito provavelmente esses profissionais que eu dei palestras ou que eu conversei sobre isso ou que eu chamei lá para audiência pública não vão repetir mais uma atitude insensível diante de uma perda gestacional ou neonatal, né? Depois de ter ouvido a gente falar sobre isso. E as mulheres que têm essa licença hoje, né, provavelmente não sabem a origem dela, né? Então, pelo menos é um alento saber aí que a gente diminuiu uma injustiça, porque eu não consigo imaginar. Imagina, eu fiquei completamente fora de mim no dia seguinte de eu ter perdido o Antônio. Eu não consigo imaginar voltar a trabalhar naquele dia seguinte. Então, o tratamento que era dado a essas mulheres se equiparava à tortura, né? Assim, é uma coisa muito, muito triste. Então, foi a forma que eu lidei. A gente fez livro, né? Publicamos livro, entrevista, enfim. Uma forma de falar dessa… educando dessas a mulheres sociedade invisíveis. e principalmente profissionais de saúde, né? A lidar com a morte. A gente não fala disso. A gente não fala de morte. A gente não fala. E aí a gente fala muito, você vai lá, o bebê vai nascer. E a gente não fala desses… Quando não é bem sucedido. A gente não fala. E essa dor é uma dor muito invisível, né? Que foi o que eu me lembro que eu falei isso para Marielle, assim, sabe? Como é que nós, feministas, não estamos falando dessas mulheres invisíveis? Assim, eu estava acostumada a falar das mulheres invisíveis lá da prisão, né? Que também são invisíveis. Mas fato é que essas também, porque elas não falam, elas não contam, sabe? Elas têm vergonha, não se fala sobre isso, é tabu. Muito. Então, assim, eu achei que precisava falar. E aí transformar esse luto em luta. E foi aí que a gente se conheceu, né? Por conta desse, eu sinto muito também pela sua perda. Também. Eu não sabia que tinha sido no Fernando Figueira. Fernando Figueira, eu doei. Eu fui muito bem tratada. Muito bem atendida, tá. Muito bem tratada. Eu doei, eu conheço de perto porque quando eu tive meu outro filho, né? Que hoje está com 6 anos, eu doei leite pro Fernando Figueira. E, aliás, também é uma coisa bonita de retorno, porque eu nasci de 6 meses. Você foi prematura. Eu fui super prematura, né? Hiper. 42 anos atrás. Então, naquela época, não existia o banco de leite, era uma forma, né, muito diferente do que é hoje. A minha mãe, como eu tinha nascido de 6 meses, não tinha leite, não conseguiu, né, desenvolver leite na época. Então ela ia no Fernandes Figueira para poder pegar leite para mim todos os dias para me alimentar. E aí eu fiquei muito feliz quando eu tive o Rafa de poder doar leite para o Fernandes Figueira também. Maravilhoso. Eu lindo. Fiquei bem emocionada disso, assim, foi bonito. E então eu tenho uma particular, né, assim, boa impressão desse instituto que é tão sério, assim, mas… É muito bom. Eu, assim, apesar de toda a dor… Imagino. Eu tenho, assim… Eu fui muito bem tratada, as enfermeiras da UTI, entendeu? Você descobriu lá? Eu fiz meu parto foi lá, né? Eu fiz todo o meu pré-natal lá. E aí meu parto foi lá, era um parto gemelar. Ah, era gemelar. A primeira filha tem 5 anos. A G1, né, que chama. Sim. Um gêmeo 2. A Amora fez 5 anos agora. Puxa, e o Francisco morreu com 25 dias, entendeu? Puxa, entendi. Foi isso. Mas eu achei assim, toda a condução de todos os profissionais de saúde foi bem assim, bem sensível. Deve ser muito difícil esse sentimento, né? A maior loucura do planeta. Porque você paradoxal ganhou da dor uma e da vida. Perdeu o outro. É a vida e a morte pulsando dentro de Nossa. você. Deve ser como muito se você não tivesse espaço para sentir nem muito amor, nem muita dor. É bem louco. Imagino. E talvez seja muito difícil processar o luto. E assim, as pessoas também… não tenho essa sensibilidade de conseguir processar. Mas pelo menos você tem a Amora. Imagino, nossa, deve ser muito. Porque eu ouvia, assim… Você ainda pode engravidar de novo. Você pode engravidar de novo, né? Você ainda pode engravidar de novo, né? Enfim, ninguém fala… Você já viu alguém
num velório, num funeral de um marido, por exemplo, Você a pode mulher casar vê, de você pode novo? casar de novo? Ninguém fala isso. Pois é. Ah, não, fica tranquila, você vai casar de novo. Ninguém fala. Então, por que alguém fala, não, você pode engravidar de novo? Sabe, assim, eu ouvi muito isso e realmente… As pessoas não sabem o que dizer e falam qualquer coisa. Não sabem, a sociedade não sabe lidar com pior do que essa, só aquela assim do tipo… foi melhor assim, de repente ia ter algum problema. Nossa, eu vi muito. Nossa Senhora. Então, a gente conversou um pouco sobre, tipo, o que não falar, sabe? Assim, esse luto, como todos os lutos, né? A pessoa precisa de colo, precisa de apoio, precisa, né, de carinho, de atenção. Então, assim, se você não sabe o que falar, abraça, sabe? Abraça, dá um abraço, fala, eu tô aqui. Né, porque você precisar, sinto muito pela sua dor, sinto muito pela sua perda. E só, sabe? E a pessoa vai ficar feliz com o acolhimento. E as pessoas ficam ainda constrangidas, né? A gente fala do assunto, as pessoas ficam constrangidas. Tipo, eu quase me sinto culpada de falar, mas importante pra gente falar. É importante. E eu falo até hoje, assim, mesmo com 2 filhos e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Claro. Não tem nada a ver com a outra, assim… A dor da perda é a dor da perda. Né? Se eu tivesse mais filhos ainda, ia continuar doendo igual. Sim, sei. Mas enfim, é isso. É difícil falar disso, mas que bom que houve espaço assim, em alguns lugares para falar. Sim. E você, mais uma vez, fez uma transformação, uma revolução com a sua dor. Obrigada. Tem mais alguma coisa que você queira falar, além desse furacão de… Não sei, eu acho… Nesse momento você tá com um bebezinho de 2 meses. Eu acho… Tem. Acho que 2 coisas. Uma, eu achei bacana a gente falar um pouco, né, sobre essa minha coisa da vida profissional, como advogada criminalista e tal, porque você tem um público muito feminino e pode ter nesse público aí as estudantes de direito, sabe? E eu gosto muito de mostrar para elas que elas podem ser também no direito que elas quiserem, sabe? Porque a área criminal, ela é muito masculina. Muito. Então, volta e meia, quando eu dou palestra, alguma coisa assim, vem uma menina e fala assim para mim: ai, puxa, eu adorei te ouvir porque eu sempre gostei de direito penal, mas eu estava fazendo, sei lá, direito civil porque eu tinha medo de não conseguir fazer o direito penal, sabe? Então, não existe essa do que, né, assim, você pode ser o que você quiser. Eu acho que isso é um recado que eu gostaria de dar para algumas meninas, mas de papo que acho que a gente pode deixar para uma próxima, se a gente não conseguir terminar hoje, é essa dificuldade de conciliar e como é difícil para a mulher a maternidade e a profissão ao mesmo tempo, né? Como a gente se sente culpada em uma hora ou outra. Veja, se eu tô muito com meu filho, vivendo assim aquele momento tipo mãe… Sim, fusionada total. Eu fico culpada de não estar me dedicando ao trabalho. Se eu me dedico ao trabalho e eu tô conciliando as 2 coisas, eu faço audiência, mesmo agora com o bebê com 2 meses, mesmo na maternidade eu já atendia telefone. Então assim, eu já fiz audiência, já fiz reunião, já fiz um monte de coisa. Se eu tô muito no trabalho, aí eu sinto culpa, tipo, ai meu Deus, eu não tô com meu filho aqui nesse momento. E eu já fiz reunião com ele amamentando, assim, sabe? Porque não aparece, a tela fica só aqui, né? Então ninguém sabe que tem um bebezinho aqui. E esse ninguém sabe também, muito significativo, assim, eu, por uma escolha, não divulguei a minha gravidez. Né? Então muita gente nem sabia que eu estava grávida, de repente só soube que eu tive um neném. Porque eu fiquei com muito medo de perder, né, cliente, ou de… né, perder não, os que já estavam continuariam, certo? Mas de não ter novos clientes se soubessem que eu estava grávida, sabe? E é um medo que nenhum homem nunca Isso é uma terá violência, na vida, Porque né? imagina, pra que você precisava sentir isso? Mas eu senti muito fortemente, assim. E aí eu tô super feliz de ver que isso acabou não acontecendo, né? Tá super, as coisas estão fluindo. Imagina você, uma advogada do seu tamanho, ter medo. E aí eu fico imaginando, se eu, tendo toda a estrutura que eu tenho, tive esse medo,
imagina, né, quem não tem esse, né, esse suporte, essa equipe, né, tudo no escritório tá super rolando, né, funciona, porque eu tenho um monte de gente. Mas eu fico imaginando realmente como deve ser difícil até a vida, né, a advogada que trabalha sozinha, que é ela e ela no escritório, sabe? Sim, lidar muito com difícil, essa coisa. Muitas profissões, né? Quase todas, praticamente. Estou falando da advocacia porque é concorrência, mas quase todas, né? Todas. As profissionais liberais, especialmente, né? Muito. Porque que não conseguem uma licença, que não são CLT, sabe? Que são profissionais liberais, essa coisa de conseguir conciliar é super difícil. Mas eu tô conseguindo, assim, é interessante, porque quando a gente se livra desses julgamentos externos, e aí só faz, né, à base de muita terapia, os nossos próprios julgamentos, a coisa flui muito bem, sabia? Eu até tô trabalhando bem mais agora do que trabalhei na gravidez do Rafa, assim, de quando eu tive meu primeiro filho, né? Acho que talvez por aquele medo também, né? Você acha que o bebê vai quebrar. Sim. Aí depois que você percebe que o bebê não quebra, assim, que funciona ali, que você se entende com ele, tá sendo mais fluido, né? Não é à toa que eu tô aqui conversando com você naquela minha primeira gravidez. Nossa, 2 meses eu tava em casa, sabe, assim, completamente enlouquecida. E eu tá fluindo e tal, mas volta e meia vem essa culpa, sabe? Sim. Assim, se eu tô trabalhando muito, dá culpa porque eu tô com o bebê. Se eu tô muito com o bebê, dá culpa de que... Então, assim, a mulher gente não tem um dia de paz. Sabe, não tem. Mas, então é muito difícil. A gente precisa falar um pouquinho mais sobre essas redes de apoio. Voltar aqui para falar sobre isso. Eu tenho sobre essa necessidade de rede de apoio, de estrutura. Eu tenho uma super rede de apoio. Eu tenho um marido muito presente, né? Eu tenho um pai muito presente com cuidado com meu filho, que nem todas as mulheres conseguem ter. Né? Eu tenho outras pessoas também ao meu redor que me ajudam muito. Então a gente precisa muito falar sobre essas idealizações aí em relação à mulher, né? A maternidade, que deixam as mulheres tão culpadas. Sim. Mas quando a gente se livra dessa culpa, a gente fica mais feliz. E você vai fazendo as coisas porque você é movida à paixão, é isso. Então você vai fazendo todo. Você vai cuidando dos seus filhos e ganhando as suas causas. É isso, porque eu sou apaixonada pelos dois. Por tudo que você faz. Por tudo que eu faço. Eu sou completamente apaixonada pela maternidade. A maternidade assim, me mudou por completo, né? Ainda mais depois de uma perda dessa, de um trauma tão, tão difícil, né? Na minha primeira maternidade, porque era super difícil, parênteses, Dia das Mães, depois que eu perdi o Antônio. Eu fui lá fazer a unha no salão. E aí, você é mãe? E aí, o que você responde? Porque você mas não tem filho. Aqui, né? O filho não tá aqui. Porque não existe ex-mãe, né? Não é uma resposta. Então é que nem quantos filhos eu tenho. Eu gaguejo todo dia. Toda vez. Que eu tenho 3, mas só tem 2 aqui. Um pouco isso. Você, quer ver pior do que isso? É o seu primeiro, né? Que eu ouvi também muito. É o seu primeiro? E aí, não é. Não era o meu primeiro. Quando foi na gravidez do Rafa, foi o seu primeiro? Não. E até hoje, quantos filhos você tem? É muito, super difícil. Sim. E de modo geral, assim, essas datas, né? Tipo Dia das Mães e tal, elas são muito duras para as mulheres que têm alguma questão com a maternidade. Seja quem perdeu, como nós, seja quem tenta engravidar e não consegue. Porque tá aí outro tema. Que ninguém outro tabuzão. Fala. Porque eu congelei óvulos. Eu acabei tendo... Meu segundo foi natural. Espontâneo, surgiu. Mas eu tinha congelado. Eu tenho congelados, né? Até hoje não sei o que eu vou fazer com esse. Porque agora já tô com 2. A princípio quero fechar a fábrica. Mas foi um processo super difícil fazer esse congelamento. Porque eu fiz 3 processos diferentes. É caro. É uma bomba de hormônio. É violento pro corpo, né? É super violento. Deixa você completamente fora da caixinha. É proibitivo para a maior parte das mulheres, porque é muito caro. Sim. Né? Então, assim, não existe isso de uma forma social. Então, né, normalmente, quando a gente fala assim, Dia das Mães, não sei o quê, você não leva em consideração as mulheres que estão tentando engravidar e não conseguem, as mulheres que perderam, né? As mulheres que tiveram, que perderam antes, as mulheres que tiveram seus filhos e perderam seus filhos em qualquer fase, né, da vida deles, né? As mulheres que não querem ser mães. Então fica aquela enxurrada de Dia das Mães, Dia das Mães, Dia das Mães, as pessoas, né, como se todas as mulheres fossem obrigadas a ter vendido mãe, mesmo, a ser mãe.
E aí tem aquela que não quer ser mãe. E cada vez mais, quanto mais eu sou mãe… Mas você entende como é importante escolher ser mãe. Escolher ser mãe, né? Assim, Sim. eu sempre achei isso. Com Tanto certeza. que sempre fui defensora da legalização do aborto justamente por causa disso. Sim. E continuo sendo, né? Assim, isso é fundamental que isso seja uma escolha. Porque muito. exige um grau de dedicação, etc., que a pessoa tem que estar muito segura de querer. Sim, né? Com certeza. Mas eu sou muito apaixonada por essas minhas funções aí na vida, né? Essas são 2 delas, tem outras, porque a gente sempre é um monte de coisas. Sim, e você é maravilhosa fazendo tudo que você faz. Imagina, obrigada. Obrigada por ter vindo, obrigada. Conte Juliana. sempre comigo. Obrigada por contar. Parabéns pelo programa, é um barato. Eu vi tantas mulheres aqui com tantos espaços. Sim, obrigada. Um beijo, gente. Beijo. Senta direito, garota.